No dia 21 de março de 2011, a Record exibiu o primeiro capítulo de Rebeldes Brasil, readaptação da novela mexicana de mesmo nome. Essa versão da novela foi escrita por Margareth Bouri e Emílio Boechat, com direção de Ivan Zetel. Eu sinto muito se eu estiver falando esses nomes errados, mas eu acho que eu acertei assim. Contando a história de 6 jovens vivendo em um colégio interno de elite no Rio de Janeiro, o qual é dirigido por um diretor conservador, o Dr. Jonas Araripe. Esses adolescentes aprendem a lidar com as diferenças entre eles e em si mesmo através da alegre caminhada que é o processo de amadurecimento que é a adolescência. Então temos o lado das meninas com a Carla, a Alice e a Roberta. A Carla acaba de se mudar para o Rio de Janeiro. Ela mora com a irmã mais velha, a Beck, em um loft onde também moram 2 professores dela. Das 3 meninas, ela é a mais meiga e equilibrada. Enquanto a Alice é o clichê de Patricinha mimada e a Roberta é uma rebelde sem causa, a Carla é o equilíbrio entre ambas. Ela gosta muito de dançar e de cuidar do corpo, além de cantar e também o que mais? Ah, certo. Uma das principais tramas dentro da novela é que ela sofre com bulimia. A Alice é filha do Franco Albuquerque, um grande estilista de moda, o que significa que ela também é muito rica. A mãe dela morreu quando ela nasceu e o pai trabalha demais, além de ser extremamente rígido. Então a Alice é muito presa, muito controlada e negligenciada, o que é um dos seus principais pontos de trama. Por causa do pai, ela gosta muito de moda e ela gosta muito de estar na moda e de ajudar os outros a estarem na moda. O que pode dar a ela um ar superficial e que acaba sendo bastante trabalhado ao longo da novela. Ela também canta e toca violão. A Roberta é uma garota radical, o clichê de adolescente revoltada. Ela é filha da grande cantora Eva Messi, o que faz dela meio que uma espécie de celebridade também. A Roberta gosta muito de vampiros, de tudo que é gótico e sombrio, e ela também canta e toca violão. Além de odiar tudo que a Alice ama, por trás de toda a confiança e respostas mordazes, a Roberta tem uma personalidade bastante doce e amigável, mas que ela tem medo de mostrar. Nos meninos existem o Tomás, o Pedro e o Diego. Enquanto o Pedro é um rebelde sem causa e o Diego um playboyzinho, o Tomás é quase um meio termo, assim como a Carla. A mãe dele está desaparecida quando a novela começa e o pai já faleceu há muito tempo. Então ele vive com a avó, a Ofélia Campos Salles. Vindo de uma família tradicional, Tomás cresceu em um lar controlador, cheio de regras, as quais ele nunca fez muita questão de seguir, mas que estão lá. Ele toca violão e também canta, e o seu maior interesse na primeira parte da novela parece ser beijar o elenco feminino completo. A trama principal dele é o desaparecimento da mãe. O Pedro, assim como a Carla, também é bolsista. Eu falei que a Carla era bolsista? Ela é bolsista, gente. Ele é filho da Beth e tem um irmão mais novo que se chama Raul. Quando a novela começa, o pai dele acaba de tirar a própria vida por motivos misteriosos, o que é um caso que o Pedro está obstinado a resolver. Então, o pai da Alice acaba sendo um de seus principais suspeitos. O Pedro toca violão e também bateria. Ele também canta, ele dirige uma moto e gosta muito de esportes e atividades ao ar livre. Ele é teimoso e impulsivo, mas também é leal e um bom amigo para todos ao seu redor. Então tem o Diego, filho do Leonardo Maldonado, que é um político. Ele tenta ser político em algum momento, tem uma candidatura ali. Mas eu não sei se eu posso afirmar que ele é um político, enfim, isso não importa, não vem ao caso. A mãe do Diego também está morta e o seu pai também é rígido e controlador que nem o pai da Alice. Quando a novela começa, o Diego ainda não sabe tocar violão, mas eventualmente ele acaba aprendendo no decorrer da novela e ele também canta. Ele é um rapaz romântico de personalidade tranquila, mas a censura e críticas constantes de seu pai fizeram com que ele desenvolvesse alguns problemas com o álcool, o que é abordado ao longo da novela. Então, o elenco principal apresentado, os 6 acabam atrás das grades do Elite Way, que era um colégio super chique, assim, que todo mundo queria estudar nesse colégio, da minha escola, assim, todo mundo que via a novela queria estar nesse colégio.
mas eles tratam assim como se fosse uma verdadeira cadeia. Inicialmente, esses personagens se odeiam, meio que todo mundo tem uma intriga entre si. O Pedro tem raiva da Alice porque ele acha que o pai dela foi responsável pela morte do pai dele, então ele não vai com a cara dela. E a Alice tem raiva do Pedro porque ele invadiu a apresentação de balé dela com a moto dele. O Pedro e o Diego são extremos opostos, assim como a Alice e a Roberta, então tem várias cenas de brigas entre eles. A Roberta e o Diego vivem se mordendo porque a Roberta odeia todo mundo e o Diego é um pouco babaca assim no início da novela. Tá, não vou dizer babaca, talvez confiante demais. A Carla fica no meio disso tudo, tadinha, e o Tomás só quer pegar a mulher. E a Carla tá inclusa nessas mulheres, só que ela quer um relacionamento sério. Em suma, em algum momento eles começam a se dar bem apenas o suficiente para criarem a banda, que ganha o mesmo nome da novela, Rebeldes. Rebeldes porque o Jonas, o diretor, proíbe música na escola, e o pai da Alice, o pai do Diego e a avó do Tomás também não aprovam essa inclinação musical deles. Então, contra tudo e todos, eles formam uma banda e, entre conflitos e amores, uma amizade genuína surge entre esses adolescentes que são mais parecidos do que eles jamais poderiam pensar. A novela tem seus problemas, é claro, principalmente na segunda temporada, quando alguém pensou que, nossa, Crepúsculo e Carrossel estão tão em alta, né? Estão fazendo tanto sucesso. E se a gente colocasse vampiros e umas crianças no meio da novela? Mas eu não estou aqui para xingar Rebeldes, eu estou aqui para enaltecer essa novela, porque ela fez parte da minha infância. De qualquer forma, oi, meu nome é e hoje vamos falar sobre Rebeldes e a representação da juventude. Ou pelo menos de uma forma de juventude. O meu professor disse que eu não posso sair por aí generalizando essa palavra, porque existem juventudes. Juventude é muito amplo, existem diversas juventudes de acordo com ele. O dicionário descreve rebelde como que ou quem se rebela ou rebelou, amotinado, revoltoso, que ou quem não se submete, não acata ordem ou disciplina, insubordinado. Quando falamos em alguém rebelde, ou mesmo ato de rebeldia, é fácil pensarmos nisso principalmente como alguém que quebra as regras. Muito mais do que isso, porém, ser rebelde pode e deve implicar na luta pela liberdade e contestação daquilo que foi estabelecido. Muito mais do que apenas discordar e fazer o oposto do que te mandam, ser rebelde é argumentar e contestar as regras, quebrando-as quando você acredita que seja a coisa certa a fazer, e isso mais ajude do que machuque pessoas. No contexto da novela, ser rebelde é um ato de justiça em prol da liberdade de expressão e contra a censura. Porque antes de ser uma novela sobre romances adolescentes, clichês e dramas de colegial, Rebeldes é uma novela sobre identidade, o que é discutido amplamente não apenas entre os adolescentes. Todos os 6 protagonistas têm seus problemas familiares e individuais, mas o que eles têm em comum é que todos estão descobrindo quem são e o que querem ser. Eles estão perdidos e sozinhos quando começam a novela, mas a partir de uma relação genuína de amizade e uma dose real de educação e conflitos cotidianos, todos eles mudam e crescem lindamente ao longo da trama. E quando eu digo educação, é educação real, literal, porque a novela aproveitava muitas das cenas em sala de aula para trazerem tópicos que envolvessem o público a pensar criticamente e filosoficamente em diversos momentos da trama. Ao longo da novela, nossos protagonistas revisam durante essas aulas as obras completas de Shakespeare, escolas literárias inteiras como Barroco, Romantismo e Modernismo, além de clássicos nacionais, gramática, filosofia, história do Brasil, teoria musical, entre outros assuntos. Questões humanas e sociais também estavam presentes com bastante frequência durante toda a novela. A própria Carla sofria com bulimia, o Diego sofria com alcoolismo, o pai de um dos personagens também era alcoólatra e eles conseguiram mostrar os efeitos disso na família, além de bullying, vazamento de fotos íntimas, gravidez na adolescência, uso de drogas entre adolescentes, questões raciais, de classe, afetivas e psicológicas. Eu sei o que você está pensando.
E apesar de tantos temas sociais, ainda estamos falando de uma novela da Record dos anos 2000. Então eles não entraram em questões de representações LGBTQ e nem qualquer coisa que pareça muito liberal. Além disso, ainda há alguma romantização de relacionamentos tóxicos e a ligeira sensação de que certos crimes, ali acabaram sendo tratados como brincadeiras. Apesar dos problemas que eu claramente tenho com essa novela, eu amo a forma como abordam a criação da identidade entre os jovens. A adolescência é um processo complicado para todo mundo, tanto para quem está passando por ela, como para quem está ao redor. É um período de crise em todos os fatores da vida, porque o seu corpo, a sua cabeça e a sua vida inteira estão passando por processos intensos de mudanças e adaptações, o que torna um inferno passar por isso. Quem dirá estar sozinho e cercado por adultos antiquados que não respeitam esse processo de mudança e o tempo todo censuram cada comportamento seu. Rebeldes mostra isso, mas também um encontro de relações afetivas que tornam todo esse processo bem mais fácil. Ter com quem falar sobre as suas dores, seus temores e ansiedades, seus desejos e amores mais profundos, ter com quem conversar, com quem errar e crescer ajuda muito. Eu não preciso falar o quanto é importante ter esse tipo de representação em uma novela. Saber que há outras pessoas passando por isso, se visualizar nesse grupo de adolescentes que, eles representam uma parte da juventude brasileira, ou mais especificamente da juventude carioca, elitizada ainda por cima. Mas isso não torna menos importante ter uma obra ficcional adaptada por e para brasileiros, o que consegue atingir bem mais gente e ser muito mais útil do que metade dos clichês americanos que a geração dos anos de 2010 cresceram acompanhando na época. Ainda tinha a garota popular, a garota do eu sou diferente das outras garotas, o garoto bad boy, a vilã que é má só por ser má, mas clichês do gênero americano parecem perseguir nossas ficções nacionais. Mas isso é um assunto para outro momento. Minha coisa preferida sobre a novela, porém, é o incentivo à formação do senso crítico. Não acho que seja exagero dizer que poucas obras adolescentes, principalmente hoje em dia, influenciam que você pense nelas criticamente. Não são muitas as obras que te convidam à reflexão de personagens, conceitos e situações. Isso não evita que a gente faça resenhas críticas sobre toda e qualquer coisa, mas Rebeldes te convida voluntariamente à reflexão no decorrer da novela. Não à toa, muitas são as cenas dos personagens conversando entre si, com mais perguntas do que respostas. E acho que isso acaba combinando muito com a adolescência, porque quando se é adolescente, você realmente não encontra respostas para muita coisa. Você tem muitas perguntas, no entanto. Não se engane, Rebeldes não é o único ou especial por fazer isso, mas é algo que eu gosto de visualizar e reconhecer enquanto assisto. Não apenas os questionamentos que eles fazem ao público, mas também o embate de ideias que ter personagens tão diferentes entre si traz ao enredo. Se ser rebelde é questionar, isso é algo que esses personagens fazem com alguma precisão, porque poucas vezes eles entram em sintonia o suficiente para concordar entre si. Mesmo quando têm um objetivo em comum, a forma que eles encontram de alcançá-lo são diferentes entre si. Eles começam a novela se odiando por serem diferentes e terminam se amando justamente por essas diferenças. É sobre aceitar, entender e apoiar o outro. Descobrir a si mesmo através do outro. A grande coisa de Rebeldes, eu acredito, o que acaba embalando tudo em uma novela que consegue representar os jovens e também trazer uma boa lição, é toda essa questão da diferença entre os personagens. Quando a gente fala de filmes dos anos de 2000 e 2010, o que era exibido eram sempre filmes adolescentes com panelinhas. Então você tinha as garotas populares, você tinha os nerds, você tinha as líderes de torcida, você tinha o que se podia chamar de tribos. E o que acontecia ao longo dessas tramas era uma personagem que encontra um grupinho e acaba permanecendo nele. Era sempre um grupinho contra o outro. Acho que Meninas Malvadas conseguiu abordar isso com
bastante precisão, porque realmente você ainda tem essas panelinhas, só que você tem uma intenção de uni-las e de mostrar as diferenças entre elas e como elas são insignificantes no final. Toda a lição acaba girando em torno de unir mais as pessoas. A questão é que Meninas Malvadas acaba sendo inútil no final. Quando você pega a última cena de Meninas Malvadas, é basicamente a Cage falando, né, que não adiantou muito eles terem meio que destruído, entre aspas, as plásticas, porque logo surgiram outras no lugar. O que acaba sendo mais realista, mas também bem pessimista, se você olhar bem. Um filme que aborda o mesmo assunto, mas com uma visão mais otimista, é Bratz, onde você também tem essas panelinhas de personagens completamente diferentes entre si e um grupo de protagonistas dispostas a fazerem a integração acontecer, onde elas trabalham para que haja uma união entre esses personagens completamente diferentes entre si. Embora essa visão seja mais positiva, ela não é muito realista. Então você tem Rebeldes, uma obra brasileira, que traz não a união completa desses indivíduos entre si. Existem muitos outros personagens dentro da novela que eles nunca chegam a se darem totalmente bem, mas existe um trabalho ao longo de toda a novela em se ter o respeito pelas diferenças e fazer com que esses personagens contribuam entre si. Não existe uma ideia de tornar todos os personagens iguais, ou só porque eles tocam numa banda eles têm que concordar sempre, eles têm que se vestir da mesma forma e agir da mesma forma, e eles vão descobrir algo que todos gostem. Na verdade, é justamente ao contrário. A novela faz bastante questão de ressaltar e exaltar bastante as diferenças entre cada um, mas eles ainda conseguem achar um jeito, através do diálogo e da rebeldia, de permanecerem juntos.